Um fato, um acontecimento, uma opinião. Para onde vai o mundo depois da guerra dos Estados Unidos com o Irã? Após a Operação Fúria Épica, em 28 de fevereiro, quando o poder de fogo de Estados Unidos e Israel impuseram danos à infraestrutura e ataques políticos contra os ayatolás no Irã, a incerteza predomina a respeito do que acontecerá em uma das mais importantes nações do Oriente Médio, nos fazendo pensar quais são os cenários prováveis. Então, quais são as tendências? Quais são os desafios? E o que mais vem por aí? Um fato, um acontecimento, uma opinião. Daniel Chaves Ribeiro, o mundo, o analista. Senhoras e senhores, vamos direto ao ponto. Mesmo tendo ultrapassado um limite da soberania de um país que não necessariamente estava alinhado a si, estamos falando da Venezuela, estamos falando do sequestro de Nicolás Maduro, que já foi algo surpreendente, Donald Trump, com apoio israelense, dá um passo adiante na direção de colocar a sua máquina de guerra à disposição de fortalecer a sua presença no mundo e mostrar que tem dentes, que tem músculos, que tem força suficiente para dizer qual é a regra do jogo. Nesse caso, a vítima é o Estado iraniano, especialmente a teocracia iraniana, liderada pelos ayatolás, pelos clérigos. Esses ataques que aconteceram ao longo dessa semana, desde sábado passado, são ataques que surpreendem por quê? Em primeiro lugar, tiveram extrema eficiência. Em segundo lugar, foram cirúrgicos na direção do assassinato do Ayatollah Khamenei e de boa parte dos clérigos. E ainda por cima, têm demonstrado eficiência na direção de atingir alvos das tão faladas instalações do programa nuclear iraniano. O que a gente está frisando com isso? A gente está frisando que para os Estados Unidos é importante mostrar sua força na região, mas para o Estado de Israel, que sempre se viu ameaçado por um discurso belicoso por parte dos ayatolás, afinal, a Revolução Islâmica do Irã preconiza de forma bastante radical o fim do Estado de Israel. Com uma crise interna econômica e política no Estado iraniano, se criou uma oportunidade para uma ofensiva militar. Então, a ideia de Israel e Estados Unidos aqui é promover uma dupla pressão interna, no qual há uma ampla dissidência, com muitos protestos desde o final do ano passado, contra os ayatolás, da base da sociedade iraniana, e do outro lado, uma força militar absolutamente avassaladora, um ataque de precisão numa guerra que viria a evitar outras guerras. Esse é o argumento americano-israelense. Pois bem, como nós não sabemos como a guerra termina, só sabemos como ela começa, a gente pode pontuar 3 cenários bastante objetivos para compreender o que deve acontecer daqui por diante e começar a tentar se posicionar. O primeiro cenário, muito otimista para os Estados Unidos, é a total capitulação dos ayatolás, a rendição deles politicamente, dando espaço para essa dissidência interna iraniana ocupar papéis de poder e liderar uma transição na direção da liberalização do regime, o que resolveria um enorme problema para Israel, já que o Irã é um oponente nos últimos 30 anos de Israel, e abriria a possibilidade para imensas forças geopolíticas que os Estados Unidos podem exercer na região a partir desse lugar extremamente privilegiado da antiga Pérsia, hoje Estado do Irã. Se essa é a hipótese otimista para os Estados Unidos e para Israel, qual é a pessimista? A hipótese pessimista é que os ayatolás firmem o corpo, decidam resistir com base justamente nessas armas nucleares que podem vir a ter, pouco se sabe apesar de ter um amplo escrutínio sobre esse programa nuclear, e a partir daí começar a negociar que, caso os ataques se intensifiquem, o Pasdaran, a Guarda Revolucionária dos Clérigos e as próprias Forças Armadas Regulares iranianas
promoverão uma guerra de resistência, obrigando os Estados Unidos e Israel a invadir o país, o que pode lançar os Estados Unidos e Israel num enorme atoleiro parecido com o que foi a Guerra do Iraque em 2003, que durou muitos anos, era para ser uma guerra rápida, a invasão foi rápida, mas a presença foi extremamente custosa, extremamente letal, levando a um desgaste enorme que ajudou e muito a prejudicar naquela época o governo do George W. Bush, vocês devem lembrar. Se esse cenário mais pessimista para os americanos e o otimista já está posto, qual é um cenário intermediário? O cenário intermediário é de negociação. Os ayatolás poderiam encampar a agenda norte-americana e israelense, acabar com o seu programa nuclear e se colocar à disposição de estabilizar a situação para que o convívio entre as partes funcione melhor. Esse é um cenário muito perigoso para o Irã e para os ayatolás. Porque se a gente olhar ao longo da história, olhar os últimos 20 anos, geralmente os países que tinham projetos nucleares e que se colocaram à disposição para negociar com os americanos e com os israelenses, o exemplo mais notável disso foi o de Muammar Gaddafi na Líbia, não se deram bem. Porque essas negociações podem implicar num curto prazo de estabilidade, mas a resposta em longo prazo para os ayatolás pode ser uma degeneração do seu regime e, inclusive, uma certa traição política. Afinal, Donald Trump já mostrou para o mundo e para quem quiser ouvir que é um sujeito que age conforme a agenda da ordem do dia e não necessariamente por princípios, por noções de democracia, de liberalidade. A força aqui é mais forte do que o direito e a guerra pode ser mais interessante do que a paz para Donald Trump. Fato é que não há cenário positivo no mundo com um lugar como o Irã sendo atacado e podendo contra-atacar, gerando uma proliferação regional do conflito, e muito menos ainda parece haver uma solução rápida e prática para esse cenário.